Olá pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ô Mutim, beleza? Gostou da live de ontem? Seu Cunha, você sabe que essa live é pra você, né, seu Cunha? Leonardo Cunha, meu grande amigo, ele ouviu comentar essas minhas reflexões sobre a nova ética profissional e sugeriu que eu fizesse uma live sobre o assunto. E aí, por causa dessa sugestão, marquei essa live e essa live é dedicada ao meu amigo Leonardo Cunha, que já entrou pra gente conversar. O pessoal tá ouvindo bem? Pelo visto tá, né? Porque Cunha já mandou aqui um sinal de que ouviu. Essa coleção aqui, de livros pretos, que perguntaram, é essa, Francine. Essa aqui é a coleção Ditadura, de Hélio Gaspari. Né? Só que é a primeira, os 4 de cá são na primeira edição, né? Na época que era da Companhia das Letras. E o 5º, que surgiu quase 20 anos depois, já é pela Intrínseca. Por isso que tá com... São 4 mais 1. Esse aqui é de Tancredo. Tá vendo Tancredo Neves aqui? Beleza, o pessoal tá entrando. Acho que a gente já pode começar. Veja, dá para começar com a introdução. Pessoal, por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Por que eu tenho pensado sobre esse assunto nos últimos tempos? E resolvi compartilhar com vocês algumas dessas minhas ideias. Vocês sabem que, talvez muitos de vocês saibam que nos últimos anos, nessas inúmeras reformas curriculares dos cursos de direito no país, a ética profissional apareceu como uma matéria obrigatória. Então é obrigatório que hoje você tenha uma disciplina, um componente curricular para tratar de ética profissional. E o que eu costumava ver? O que eu costumava ver na prática? Eu via que essa disciplina era uma disciplina muito dedicada à advocacia, portanto era uma ética para a advocacia, e mesmo assim era uma ética muito centrada no código de ética da advocacia. Então era muito normativa, ou seja, vamos examinar o código de ética da advocacia, até porque isso é cobrado no exame de ordem. Então as faculdades meio que direcionavam a discussão sobre ética à discussão sobre o código de ética da advocacia. Isso tem me parecido muito insuficiente nos tempos atuais. Que é porque, se é para estudar o código de ética, não há muita necessidade de uma disciplina de um semestre para tratar disso. Você oferece o código de ética, as pessoas lerão o código de ética e saberão lá as diretrizes deontológicas da atuação da advocacia. Por um lado. Por outro, a minha percepção como advogado militante que sou é a de que as grandes questões éticas da contemporaneidade não estão bem resolvidas, não estão muito claras no código de ética. É como se o código de ética da OAB fosse um ponto de partida. Um ponto de partida e não um ponto de chegada. Quer dizer, é um mínimo, né, de comportamentos éticos exigidos, mas é um mínimo ainda pensando num modelo de atuação, num modelo de sociedade pouco complexo. Muito distinto do que a gente pode ver no dia a dia. E ainda tem um outro problema. Não se pode falar em ética profissional hoje, como cadeira, ignorando que há outras profissões jurídicas com as suas questões éticas também interessantes para serem examinadas. Como a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria. Para falar dessas 3, sem falar na advocacia pública, daria uma outra discussão, né? Me parece que há outras questões que giram em torno, éticas que giram em torno da advocacia pública. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa minha abordagem é preciso, nesse repensar do ensino da ética profissional nas faculdades, inserir a magistratura e o Ministério Público. E a magistratura, e em relação à magistratura especificamente,
é curioso, mas nós temos um código de ética judicial. Nós temos um código de ética judicial da magistratura brasileira, que é uma resolução do CNJ, resolução de 2008, que estabelece esse código. E esse código, portanto, tem força normativa no Brasil. A gente não vê isso nas faculdades, a gente não vê, nem nós, processualistas, nos preocupamos muito quando a gente vai estudar decisão judicial, vai estudar impedimento e suspeição, de buscar elementos no Código de Ética Judicial que tem força normativa e é importante. E esse Código de Ética Judicial, ele é uma concretização nacional interna de diretrizes mundiais que dizem respeito à integridade da atuação da magistratura. Porque a ética da magistratura também diz respeito à integridade, à imagem que o judiciário, o órgão julgador, deve passar do exercício das suas funções. E há, por exemplo, eu já falei isso com alguns amigos, um documento muito importante, que eu gostaria de recomendar a leitura, que se chama Princípios de Bangalore. Princípios de Bangalore. Bangalore é uma cidade na Índia, onde um grupo de estudiosos designado pela ONU reuniu as boas práticas mundiais em tema de integridade judicial e formou um documento que são os princípios de Bangalore, ou seja, os princípios de atuação ética e íntegra dos julgadores no mundo, né? No mundo. Evidentemente, isso é um documento de soft law, mas um documento inspirador. Inspirador, por exemplo, do Código Modelo de Ética Judicial para a Iberoamérica, que é um código modelo para os países da Iberoamérica, que se inspirou nos princípios de Bangalore e adaptou à realidade ibero-americana. E, numa segunda camada, ou numa terceira camada, veio o Código de Ética Judicial brasileiro, esse sim com força normativa, que se inspirou no Código de Ética, no Código Modelo da Iberoamérica e nos princípios de Bangalore. E é muito importante como esses documentos, eles trazem questões da ética que precisam ser discutidas. Porque um ponto que é muito importante, Léo levantou uma questão boa aqui na observação dele, é que as questões de ética, ou as grandes questões de ética, são questões que dizem respeito à prática. A prática, o dia a dia, os problemas que surgem, que não haviam sido pensados, esses são os grandes problemas, os grandes temas hoje de ética judicial. E quando você reúne as boas práticas do mundo, e essas boas práticas inspiram, elas acabam servindo como uma espécie de repertório do que não se pode fazer. Não se pode fazer. Então, esse estudo do caso, dos problemas reais, essa reflexão sobre os problemas reais que costumam ser complexos e não pensados, sobre a magistratura, pode ser feita à luz desses instrumentos, tanto o Código de Ética Judicial, quanto os documentos de soft law internacionais, especificamente para o problema da magistratura. Isso tem que ser inserido nos currículos. E, evidentemente, tem que ser inserido no currículo o papel do CNJ. Não dá para a gente pensar hoje em estudar ética profissional, ou ética profissional no direito, ignorando que existe o Conselho Nacional de Justiça que cumpre um importantíssimo, um dos mais relevantes papéis em relação à ética e integridade do exercício da função jurisdicional no Brasil. Então, discussões ou papel sobre o CNJ também deve compor essa disciplina. Então, minha primeira sugestão é trazer a magistratura para dentro dela e não se contentar em estudar a Loman, ou questões da Loman, que é uma lei de 50 anos, quase 50 anos atrás, 40 anos atrás. É Loman, é Código de Ética Judicial, é pensar nas boas práticas do mundo pelos princípios de Bangalore, que tem versão em português, inclusive comentada e é disponível, basta vocês colocarem na internet, que vocês vão encontrar os princípios de Bangalore comentados e em português, e o papel do CNJ. O raciocínio semelhante se aplica em relação ao Ministério Público. As questões éticas relacionadas ao Ministério Público, elas também devem ser estudadas nessa disciplina, e à luz das leis orgânicas do Ministério Público, evidentemente, e da
do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que também cumpre um papel importante, e é preciso que a gente pense a ética profissional não apenas à luz da advocacia. Há muitas questões éticas evidentemente envolvendo a atuação dos membros do Ministério Público. E é importante também de se dizer, meus caros, que quando a gente fala de questão ética, a gente não está falando apenas de corrupção. Não é isso. Corrupção é crime. Crime. Nem sempre, ou muitas vezes, questões éticas não dizem respeito a fatos criminosos. Porque a ética não é sinônimo de licitude. A ética tem a ver com integridade, tem a ver com imagem, né? Tem a ver com aparência de licitude, com aparência de correção. Tem isso também. Então a gente não pode querer relacionar ético é quem não comete crime. Não é isso apenas. Claro que quem comete crime não é ético. Mas você pode também não ser ético mesmo agindo licitamente, ou seja, licitamente do ponto de vista do direito. Essa é a grande dificuldade do estudo da ética, da prática da ética, né? Essa é a grande dificuldade da prática da ética. E ainda amarrando em relação à magistratura, eu gostaria de lembrar, porque tem a ver com a magistratura, porque tem a ver com a função judicial, da ética na arbitragem, ou dos árbitros. E aqui é muito importante estudar, não sei se você já conhece, mas quem não conhece também procure, é fácil de achar, jogar no Google aparece, as chamadas diretrizes para controle dos conflitos de interesse na arbitragem, diretrizes para controlar o conflito, para solucionar conflitos de interesse na arbitragem, diretrizes essas criadas pela IBA, International Bar Association, que é uma associação de advogados, Associação Internacional de Advogados, que cria essas diretrizes também, diretrizes de soft law, e essas diretrizes da IBA sobre conflito de interesse na arbitragem são sensacionais. Elas não só nos mostram como questões éticas são questões às vezes muito fluidas, não necessariamente relacionadas à licitude ou ilicitude dos comportamentos, isso do ponto de vista jurídico, né? Como a gente consegue compreender o que tem acontecido, quais são as discussões do mundo sobre o assunto. Esses documentos de soft law são muito importantes para isso também, né? Porque eles vão mostrando para a gente o que se discute, as questões que surgem. Então, eu recomendo não só a leitura dos princípios de Bangalore, que diz respeito à magistratura de um modo geral, vi que minha amiga Pantoja está aqui assistindo, mas também as IBA Rules, que sobre solução de conflitos de interesse, essas também muito fáceis de serem alcançadas com um clicar no nosso amigo Google. Pois bem, veja, Maurício Lima me pergunta, Fred, não seria caso de pensar em algum controle deontológico judicial? Sim, veja que nós temos, como eu disse, um código de ética judicial. É um documento que a gente não conhece. Eu não vejo as pessoas falando. Eu mesmo, recentemente, no meu volume 2, que é aquele laranja que está aqui, ó, recentemente eu acrescentei uma referência ao Código de Ética Judicial no volume 2, que é um código que existe desde 2008. Eu visto aqui a carapuça de alguém que lida com o processo diariamente, seja como advogado, seja como estudioso, e que precisa atentar para isso. Como eu tenho me debruçado sobre o tema da imparcialidade no último ano, com algumas reflexões, eu comecei a perceber essa importância também de enveredar por esse assunto. Agora, vamos focar um pouco na advocacia, que é um outro ponto de transformação que me parece importante para o ensino disso, né? O momento lá do curso com esse propósito. Além do código de ética, que evidentemente é uma coisa fácil de você perceber e as pessoas, é fácil de compreender, você distribui o código de ética e as pessoas vão lá ler o código de ética, não precisa de muito professor para isso. O professor é importante para conduzir as discussões e trazer as questões sensíveis, os hard cases éticos. Eu selecionei alguns aqui que eu gostaria de levantar para vocês. São questões que têm me aparecido nos últimos anos e eu me deparei, quando eu me deparava com essas questões,
eu me percebia muito pouco preparado para elas. Ou seja, eu não fui preparado para elas. Não fui preparado para elas. Eu fui percebendo pela minha experiência as coisas acontecendo, fui alertado, né? Então, por exemplo, advocacia forense e advocacia do acordo. Bom, como é que eu fui treinado? Fui treinado, eu sou um advogado do foro, então estou lá litigando e tal. Se a outra parte quer fazer um acordo, a parte adversária quer fazer um acordo, me procurava e a gente começava a negociar o acordo. Era assim, quer dizer, o advogado do foro é o advogado do acordo, o mesmo. Agora percebam, e eu fui treinado assim, eu acho que quase todo mundo foi treinado assim. Mas vamos pensar agora, num sistema que tem honorários de sucumbência, que vão para o advogado. Num sistema que tem cláusula de êxito nos contratos entre advogado e o cliente, portanto, a depender do êxito, o advogado tem um pedaço do que o cliente ganha. Em sistemas assim, será correto, será eticamente a melhor postura que o advogado do foro seja o mesmo advogado do acordo? E quem me fez essa provocação foi um cliente meu. Um cliente que eu tenho há muitos anos, uma pessoa jurídica, né, um grupo empresarial, que, enfim, muito sólido, muito forte e muito litigante. E aí eu era advogado de um caso, eu era advogado do foro da briga, um caso muito relevante. E aí o advogado da outra parte me ligou, dizendo que queria fazer um acordo. Quando eu recebi a ligação, eu disse, tudo bem, eu não tenho poder para negociar, mas eu vou falar, eu posso ajustar aqui e vou intermediar o acordo com o meu cliente. Quando eu liguei para o cliente, para a diretora jurídica do cliente, ela disse assim, tudo bem, Fred, ótimo, agora você sai. Quem vai entrar são os advogados do acordo. Existem os advogados da negociação. Você continua com a sua mente, com o seu software funcionando para o foro. Você é o da briga. Não mude a chave. Não troque o boné. Você não pode trocar o boné. Você continua sendo o nosso homem da briga. A lógica do acordo é outra. Então, a equipe é outra que entra. Por uma regra de compliance interna. Isso me fez perceber uma coisa que a minha ignorância, ou a minha falta de conhecimento, ou a falta de educação nesse ponto, educação jurídica, ético-jurídica, né? Eu não tinha sido alertado para isso. Quando ela veio com essa informação, aquilo ficou muito claro para mim, eu compreendi. De fato, quando você está muito dentro do caso, e você tem interesse no caso, seja pela sucumbência, que é a sua remuneração, ou pelo êxito, é melhor que você não seja o condutor. É uma questão ética que eu reputo muito interessante. Para a gente pensar, não tem certo ou errado aqui. É bom pensar nisso. Essa é uma questão que precisa ser pensada. E isso pode se discutir na faculdade. Um outro ponto. Todo mundo, assim, as pessoas que estão na faculdade sempre têm muito medo de se deparar com um pedido de corrupção. Sempre tem muito medo de deparar com um pedido de corrupção. Isso é um problema que a gente sabe que existe. Pode acontecer de todos os lados, né? Só que a gente não pensa muito o que fazer diante disso. É claro que eu estou falando o que fazer corretamente, não é para você acolher o pedido. Ao contrário disso, diante de uma provocação para você cometer um ilícito criminal que envolve o seu cliente, como é que você tem que fazer em relação ao seu cliente? E aí uma vez eu fui conversar conversando com um diretor jurídico de uma grande empresa, tem um compliance muito forte sobre o assunto, ele me disse assim, Fred, se o advogado nosso, da nossa empresa, contratado por nós, recebe um pedido de propina, e ele diz para o requerente da propina que vai ouvir o cliente, não, eu vou ouvir o cliente a respeito do assunto. Se o advogado faz isso, o advogado é destituído imediatamente. Você não pode nem cogitar falar com a gente. Eu queria dizer para você que alguém pediu propina. Não tem nada a ver com isso. Você não pode nem cogitar fazer isso. Porque se você cogita fazer isso, significa que para aquele requerente, a empresa, ela, teoricamente, poderia negociar isso. Você veja que situação.
Se você não nega na hora e diz assim, não há espaço para isso, se você diz, eu vou conversar com o cliente, você manda a seguinte mensagem. A mensagem é, isso é conversável. Isso é conversável. E isso não pode ser conversável. Não pode ser conversável. Então a postura é essa. E veja que há o risco de aquilo estar sendo gravado. Você imagine. Você diz assim, não vou fazer nada, mas eu vou ouvir o cliente. Gravou que você vai ouvir o cliente sobre o assunto. Você gravou que você deu um encaminhamento. Você fez, como o Antônio Marcos falou aqui muito bem, fez juízo positivo de admissibilidade. Você fez um encaminhamento para o órgão decisor, que seria o cliente. Isso é inadmissível. Mandar um abraço para meu amigo Renato Montanhas, grande vocalista de rock and roll. O terceiro ponto tem a ver com... Um terceiro caso que eu acho interessante de a gente falar aqui tem a ver com os grupos empresariais e conflitos de interesse. Eu tenho vivido muito essas questões, né? Muitas essas questões. O emaranhado de grupos empresariais, às vezes, é insondável para quem não está dentro daquilo. Você não sabe que determinada empresa tem participação majoritária de uma outra empresa. E às vezes você trabalha para outra empresa e não sabe que ela é sócia majoritária ou tem muito interesse numa outra empresa. Simplesmente você não sabe. E aí você, que é advogado para uma empresa, é chamado para advogar contra uma outra empresa. Uma outra empresa. Que não tem nada a ver, assim, aparentemente não tem nada a ver. E aí você diz assim, tudo bem, eu aceito advogar contra outra empresa. Porque aí você vai fazer lá, vai verificar se tem conflito no seu sistema, você percebe, não tenho nenhum processo envolvendo aquela empresa, então eu estou livre para poder advogar contra ela. Só que você não sabe que aquela empresa, ela é controlada por uma outra empresa para que você advoga. Ou aquela empresa, existe um interesse no mercado muito grande naquela empresa e você advogar contra ela é advogar reflexamente contra o seu cliente. Isso é muito complexo. Não é fácil. Eu já me deparei com várias situações em que eu só me percebia em conflito tempos depois. O conflito não era aparente. Não era aparente. E estudar conflito de interesse é o grande tema hoje da atuação como advogado. Os modos de resolução dos conflitos de interesse na atuação do advogado é muito difícil. E eu só pude perceber depois, alertado, e tive que negar. E aí entra um ponto que é correlato a esse, que diz respeito às teses jurídicas para que você advoga. Se você é advogado, e notório advogado, de um determinado tipo de setor empresarial, então você como advogado discute determinadas teses relevantes, será que seu escritório pode assumir casos que estão do outro lado, ainda que contra outros clientes, só que do mesmo ramo empresarial? Imagine que você é um advogado de consumidor, só que do lado do fornecedor. E há determinadas teses que você defende o tempo todo. São teses relevantes. Será que você pode pegar um caso no seu escritório de um consumidor contra outro fornecedor para quem você não advoga, em que você possa defender a tese, e que seu escritório possa defender a tese contrária? Perceba que formalmente não tem conflito. Não tem conflito, eu não estou advogando para partes adversas ao mesmo tempo. Não tem conflito. Mas será que não há um problema ético aí? O mesmo escritório patrocinando causas diferentes. Essa semana, e o pessoal da minha equipe pode confirmar isso, essa semana, exatamente, e nos últimos 7 dias, eu fui procurado em 2 casos para fazer um parecer, que o parecer no sentido de uma tese de direito civil, que eu não vou dizer qual é, mas uma tese de direito civil X, que por acaso é a tese oposta a que meu escritório patrocinou quando o STJ firmou a tese em sentido diverso. O STJ recentemente firmou uma tese em direito civil em sentido diverso. X, uma tese X. Na formação dessa tese, que foi feita pela Corte Especial, eu atuei como advogado do amicus curiae. Eu ajudei a construir a tese vencedora. Fui procurado por 2 clientes, outros casos absolutamente distintos.
em que eu teria que defender a tese contrária. Eles não sabiam, eles realmente não sabiam que eu tinha atuado lá. Mas evidentemente eu não posso. Não posso. E aí não é nem uma questão de não posso porque eu sou jurista e escrevi isso como jurista. Não, até porque sobre esse assunto eu não escrevi como jurista. Eu não defendi nenhum livro, nenhum artigo, essa tese. Foi uma tese que eu construí como advogado. Um advogado. Como jurista, eu poderia mudar o meu boné para jurista e dizer, como jurista, eu penso outra coisa. Mas será que eu poderia? Eu neguei os dois casos. Eu senti que eu estava agindo contra os meus clientes. Não aqueles clientes, mas os clientes que me contrataram para aquela tese que eu ajudei a construir. E se tivesse um parecer meu rolando por aí, em sentido contrário, isso poderia repercutir de outra maneira. Então hoje eu tenho um problema muito sério, isso é uma questão ética muito séria, que não é fácil de resolver. E cada escritório tem que pensar suas diretrizes. Quais são os casos que a gente pode assumir no escritório, quais os casos que a gente pode assumir, tendo em vista a tese jurídica que a gente vai defender. Porque você tem que ver se o escritório pode aparecer no foro com petições, com demandas, com argumentações, que em casos distintos, completamente distintos, dizem o contrário. E isso não é fácil, sobretudo num escritório do porte do meu, que é um escritório de porte médio, mas que tem muitos advogados, atua para muitos clientes, e pode acontecer, mas não é fácil, mas é um problema sobre o qual nós temos que pensar. Conflito de interesses e teses jurídicas no exercício da advocacia. E aí surge um problema que os americanos já enfrentaram, já enfrentam muitos. Essas questões todas, os Estados Unidos estão anos à luz da frente da gente, né? São questões que lá já se trabalha há muito tempo. Vocês devem ter ouvido falar na chamada muralha chinesa. Muralha chinesa. Que é você, no mesmo escritório, construir uma muralha, Chinese Wall, na expressão em inglês, né? No mesmo escritório você constrói uma segregação das equipes de clientes concorrentes. Porque olha o outro problema. Você é advogado, imagine que você é advogado de dois bancos. E advoga em para dois bancos em litígios de massa. Inevitavelmente você vai ter que saber as estratégias de cada um dos bancos. E às vezes esse compartilhamento de estratégia não é bom. Não é bom. Então há a discussão sobre se em casos assim não se tem de garantir uma segregação das equipes com de equipes de clientes concorrentes. Porque veja que não tem conflito, aí são clientes concorrentes, mas não estão brigando entre si. São concorrentes de mercado. Para que não haja compartilhamento de petição, de teses. Olha que problema. E veja isso, isso tem uma importância grande quando a gente sabe também que no Brasil, em muitos estados e muitos municípios, os procuradores do estado e do município também podem advogar no âmbito privado. Então, por exemplo, eu tenho sócios que são procuradores do município. Eles ficam completamente segregados. Eles não têm. Nos casos que a gente atua contra o município, eles não atuam, não tem procuração para eles, e nem honorários desses casos eles recebem. A gente adotou isso no escritório. Uma segregação. Segregação, inclusive financeira, porque eles não podem advogar contra o município. Então, eles não têm procuração, não podem falar, não querem nem saber, não podem participar, não sabem nada. Nem dinheiro eles recebem relativo àqueles negócios. É assim que a gente fez. Essa é a nossa muralha chinesa. Mas isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado, né? Porque a gente pode estar numa sala ao lado, com um procurador, que evidentemente não vai ser o procurador do nosso caso, porque ele vai se declarar impedido para atuar num caso em que a gente é do escritório, não é isso, mas um procurador que pode estar ajudando a construir uma tese geral que sirva contra o cliente nosso. Então, veja que são reflexões que a gente tem que ter, tem que ir amadurecendo. A gente conseguiu, conseguiu fazer isso, que eu acho que foi muito bom, a medida ética. E a gente segrega mesmo. Mas veja o problema. É uma questão para ser pensada. Um outro ponto que eu tenho percebido
um movimento grande, diz respeito às cláusulas de êxito. As cláusulas de êxito. Há um movimento grande de muitas empresas com compliance mais forte de acabar com as cláusulas de êxito. Você não vai ser mais remunerado pelo seu êxito, você vai ser remunerado pelo seu trabalho. Cobre o que você quiser, cobre muito, mas isso é o seu trabalho. Evidentemente eu quero que você ganhe. Então, ganhar é um resultado do seu trabalho. E por que tem acontecido isso? Porque a prática do êxito, que é uma prática difícil de ser compreendida para pessoas de fora, era uma prática por meio da qual as coisas ficavam um pouco nebulosas. Por exemplo, você era contratado para fazer uma sustentação oral. Veja, eu não tô aqui cagando regra, eu não estou dizendo que eu já sabia isso desde sempre. Mais uma vez, eu estou mostrando como as coisas foram surgindo e eu, como não estava preparado, fui percebendo. Eu sei que tem cláusula de êxito, em vários contratos meus tem cláusula de êxito até hoje. Mas eu percebi nos últimos anos uma refração. Vários clientes não aceitam cláusula de êxito. Não aceitam mais. E o argumento é o seguinte, Fred, imagina assim, Fred, eu vou lhe contratar para fazer uma sustentação oral no STJ. Acontece bastante. Vou lhe contratar para fazer uma sustentação oral no STJ. Diga o seu preço para isso. Aí eu fiz, tá bom, beleza, eu quero o meu preço X e quero um êxito se eu conseguir vencer. Êxito não. Porque como é que eu vou justificar internamente, me diz o cliente, que eu contratei você eu só contratei você para isso, e você ganhando, você ganha um êxito. É como se tivesse alguma sacanagem por detrás dessa parcela de êxito. Nas regras de compliance, isso é complicado. Então veja que coisa interessante. Porque uma coisa é você botar um êxito num processo que está começando agora, do zero. Outra coisa é um êxito para atuações pontuais. Então isso tem sido muito discutido. Isso precisa ser discutido. Eu não sei a solução para isso. Mas esse é um tema que, para além do código de ética da advocacia, esse é um ponto que eu reputo muito importante. Imagine que você advogue para fundos de investimento. Você advoga para fundos de investimento. E você tem algumas informações como o que é advogado de fundo de investimento. Como é que é a sua relação com a Bolsa de Valores? A questão do insider information, do insider trading, são ilícitos conhecidos e isso tem que ser evidentemente pensado e refletido e debatido para aqueles que advogam para fundos de investimento. A própria relação com as redes sociais. Veja, a confidencialidade. Que a gente sabe que os contratos são confidenciais. Beleza. A confidencialidade já existe há muito tempo. Mas o que seria... será que a gente não tem que repensar o que é a confidencialidade ou redimensionar a confidencialidade no modelo de redes sociais? Vou contar um caso real. E a partir desse caso é que esse problema me veio com muita clareza. Meu escritório advoga para uma determinada empresa X. E aí aconteceu um problema com essa empresa X. Um problema aqui em Salvador, que é um problema que repercutiu nos grupos de WhatsApp, nos jornais e tal. Repercutiu, um burburinho. Meu pai me mandou um WhatsApp. Veja, Júnior, que absurdo, tal. Só que meu pai não sabia que eu era advogado daquela empresa. Não sabia. Quando eu recebo aquela mensagem de meu pai, eu fiquei pensando. A chance de um advogado do meu escritório, que não sabe que a gente advoga para esse... Nem todos os advogados sabem quais são todos os nossos clientes. A chance de um advogado do nosso escritório mais engajado nas redes sociais receber uma notícia dessa e fazer uma manifestação lacrante ou lacradora nas redes sociais contra o nosso cliente é imensa. E aí você imagine um advogado do escritório, vai aparecer lá, advogado do escritório de Dias Sodré Rosa. Ele se manifesta nas redes sociais contra um determinado acontecimento. Que ele pode, inclusive, ser contra, claro. Evidentemente, ele pode ser contra. Mas ele se manifesta em rede social contra um acontecimento que tem a ver com o cliente dele. A manifestação dele é uma manifestação contrária ao cliente dele, contrária ao cliente que lhe deu procuração.
Isso tem que ser pensado. Isso tem que ser pensado seriamente. Tem que ser, inclusive, uma cultura de postura em rede social, para quem é advogado, que precisa ser refletida. Os alunos, as alunas, nós todos temos que lembrar, quem é advogado, que você não deixa de ser advogado nas redes sociais. As redes sociais as redes sociais é um espaço público. É um espaço público em que você se apresenta publicamente. Então, por mais que eu intimamente não concorde com coisas que meu cliente faz, que também é uma outra ilusão que minha mãe tem, né? Minha mãe acha que você só advoga para quem tem razão. Advogar para quem não tem razão é uma das coisas que você mais faz na advocacia. E essa é a nobreza da profissão. Você tentar fazer com que quem não tem razão perca o mínimo possível ou mereça pelo menos ser ouvido, no fim das contas. E como você advoga para quem não tem razão, você pode intimamente dizer, pô, esse cara fez merda. Não foi uma conduta correta, mas você como advogado tem que defendê-lo. Tentar construir a defesa da pessoa. É isso que é advogar. Não se iluda que você só vai advogar para quem tem razão. Então, às vezes, você tem que ter um cuidado de quando você se manifesta em espaço público, como é a rede social, verificar, se você é advogado, se aquela manifestação não atinge um cliente seu, que lhe deu procuração e que quer de você a defesa dele, e não que você seja mais um que lhe ataque. Então, o uso das redes sociais, o uso da imprensa, às vezes tem um efeito contrário para o seu cliente. Contrário. Eu tenho um pouco de dificuldade no uso de redes sociais para falar de um processo que eu estou. Eu não sei se dá. Eu tenho dúvidas. Repito, eu não estou cagando regra. São dúvidas. Até que ponto vai a possibilidade de eu divulgar numa rede social minha, como aqui no Instagram, que eu estou num caso tal, que eu sou advogado de um caso tal. Pode ser que não tenha nenhum problema isso. E acho até que no mais das vezes não tem. Mas será que a melhor postura não é antes falar com o cliente? Antes falar com o cliente? Por exemplo, quando eu publico meus pareceres, não sei se já perceberam, mas eu publico meus pareceres desidentificando os clientes. Eu tiro a referência ao cliente. Tiro. É um caso X. Então, tudo que puder identificar o cliente, eu tiro. Veja que isso não tem a ver com sigilo só, porque nem sigilo tinha sobre essas coisas. Mas tem a ver com uma postura de preservação daquele cliente que lhe deu procuração. Essa é uma reflexão que eu reputo muito importante de ser feita. Muito importante de ser feita. Então veja, um outro ponto, que é um ponto que os escritórios com uma compliance maior têm refletido, é a relação do cliente, a relação com brindes, com jantares, brindes, eventos. Isso também é uma coisa muito complicada, né? Hoje isso não era. Hoje já não é uma coisa bem percebida. Por quê? Porque a aparência de probidade, a aparência de comportamento íntegro é hoje, acreditem, tão importante quanto a própria integridade em si. Claro que você ser íntegro em si é muito importante, evidentemente. Claro, substancialmente íntegro. Mas você também precisa aparentar a integridade, aparentar a probidade. Então, isso são questões, veja, com várias questões, né? Todas elas não estão claramente resolvidas no Código de Ética da Advocacia. E aí, por isso que eu sugiro, e é um ponto importante, a transformação do ensino da ética da advocacia
de um ensino meio que decoreba das regras do Código de Ética para um ensino que abranja a solução de problemas deontológicos práticos, sobretudo relacionados ao conflito de interesse. E é inevitável, num contexto como esse, falar de Lei Geral de Proteção de Dados, como bem conquistaram aqui. É inevitável, num momento como esse, repensar a questão da publicidade da advocacia. O tema da publicidade da advocacia é um tema que tem de ficar quicando aí, porque tem tudo a ver com isso, com integridade, com aparência de probidade. E a gente vê casos assim que chegam a ser caricaturais envolvendo esse assunto, que rodam aí nos memes de WhatsApp. Então esse é um ponto importante. E Léo Cunha, que passou por aqui, ele disse o seguinte, que é verdade. O ensino de ética profissional, ele deve ficar mais para o fim do curso. Porque se ele fica no início, ele não é percebido, ele não é compreendido, ele não é apreendido como deve ser. Porque você tem que ter um mínimo de vivência nas profissões jurídicas, mínimo, para poder compreender ou passar ou para aguçar a sua intuição. Por que eu acho importante aguçar a intuição? Porque a intuição, que é um modo de percepção do mundo, né? É um modo de conhecimento, só que um conhecimento diferente, não é um conhecimento dedutivo, né? É um conhecimento intuitivo, quer dizer, ele vai por indução. A intuição ela é aguçada pela experiência. A experiência aguça a intuição. A experiência faz com que o seu repertório aumente e faça com que você mais facilmente perceba que problemas podem acontecer, né? Que as situações são situações duvidosas. E na dúvida, meus caros, se está na dúvida, se você ficou na dúvida é porque alguma coisa de errado pode acontecer. Porque veja, você não ficaria na dúvida porque se você fica na dúvida, significa o seguinte, porra, alguém pode imaginar que esse comportamento não é certo, não é errado. Eu tenho certeza que em várias situações me passaram despercebidas. Pela minha falta de aguça. A minha intuição para esse ponto não estava aguçada, mas ela tem sido aguçada nos últimos anos. Eu tenho me preocupado muito com isso e tenho sido provocado, né, a refletir com várias questões novas, a ficar o tempo todo me testando, né, testando se o meu comportamento está certo, se o meu comportamento está errado. E aí vem um outro ponto. Que hoje falar em ética é falar muito em compliance. É claro que a lei anticorrupção, uma lei importantíssima, né? Ela mudou o modo como a gente trata do assunto, porque agora todas as empresas têm que ter seu programa de compliance. O meu escritório começou um programa de compliance. Sério, há mais ou menos um ano. E não é fácil. Não é fácil você repensar toda a sua atuação. Por quê? E aí vem o ponto que eu quero destacar. Porque a ética é transversal. Pensar na ética profissional é pensar transversalmente. É pensar também em ações afirmativas. É pensar também em preocupação ambiental. Isso é uma questão ética. Como o seu escritório pensa, como você como advogado pensa, em relação à sua responsabilidade ambiental? Sua responsabilidade social. Como é que são as questões? Você tem um código de ética no seu escritório? Como é que são as questões de gênero no seu escritório? De assédio no seu escritório? Essas questões são questões de ética profissional. Mas passa ao largo disso. Nas nossas reflexões. E a gente, pelo menos a minha geração, 21 anos de escritório, meu amigo Otávio Fragata, aquele abraço, Marcelo Timbó também passou por aqui. Essas questões são questões urgentes. Eu não fui preparado para isso, mas a gente começou a se dar conta que a gente não pode falar de ética só para fora. E a ética para dentro? A ética interna, né? Quer dizer, o embelezamento
o embelezamento das nossas condutas, a correção das nossas condutas internamente. Então, isso é fundamental, é pensar a transversalidade da ética que abrange código de ética do escritório, que abrange, muito difícil de ser construído, muito difícil. E código de ética, por exemplo, que defina os procedimentos de verificação de conflito de interesse, muito difícil de você criar o seu modelo de verificação de conflito de interesse. Esses conflitos todos que eu mencionei aqui, alguns exemplos que eu mencionei. Que cuide de ação afirmativa. É preciso enfrentar o problema do racismo. É preciso, não é fácil. Repito, não estou cagando regra. Não estou dizendo que eu sei fazer as coisas. Eu estou querendo aprender. Eu sei dessa necessidade e quero aprender. Não fui educado para isso. Fui educado para pensar na solução desses problemas. Mas é um problema que tem que ser enfrentado. Um problema a questão de gênero. Um problema da diversidade. Tem escritórios brasileiros como Matos Filho que tem um programa muito sólido nisso. Tentativa, né, de equalizar as questões de gênero. Responsabilidade social. Não dá mais para a gente pensar que a gente pode simplesmente viver sem responder, sem ter um mínimo de comprometimento com o social. Não dá. Alguma coisa você tem que fazer. Que seja pequeno, seja pouca coisa, que seja o seu bairro, que seja um programa pro bono que o seu escritório tenha, que é uma coisa interessante, né? De você criar um programa pro bono no seu escritório, ou que haja cotas de pro bono. Quer dizer, todo escritório tem que ter um mínimo de atuação pro bono por ano. Quem sabe? Seja um caminho. Que você advogue gratuitamente para alguma entidade que presta serviço, presta serviço social. Você, enfim, eu não sei as soluções, mas é uma preocupação que a gente tem que passar a ter. Responsabilidade ambiental. O meu escritório tem muitos problemas. Muitos problemas. Eu não estou aqui dizendo que o meu escritório usando o meu escritório como referência. Não, porque a gente está aprendendo. O que a gente sabe, isso está bem percebido entre nós, é que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente quer aprender, quer fazer as coisas corretamente, quer agir da maneira mais correta. E correção, repito, não tem a ver com licitude apenas. Não tem a ver com licitude apenas. A ética, ela, no fim das contas, é uma percepção do modo de se agir corretamente. Há, evidentemente, questões que precisam ser pensadas, mas eu sobre elas não pensei ainda muito. Não pensei, precisaria de mais ajuda das pessoas aí na advocacia pública e na defensoria pública. São também espaços que precisam de uma reflexão para além, né, das diretrizes éticas gerais previstas em leis e meio que evidentes, né? Mas eu não tenho uma maturação ainda desse assunto para poder conversar com vocês. O meu objetivo foi trazer o problema, trazer a questão, compartilhar com vocês essas minhas reflexões, com esses casos, né? E propor aos meus colegas que têm poder para isso, de a gente reconstruir esse conteúdo, o conteúdo dessa disciplina ética profissional, que é uma disciplina que é obrigatória em todos os cursos de direito. Eram essas as minhas considerações, meus caros. A live de hoje ela não precisa de 1 hora, 50 minutos o suficiente. Bruno falou uma coisa importante. Bruno, que é dos cartórios. Mesma coisa de pensar na deontologia dos cartórios. Ou seja, de todos os agentes que, de algum modo, fazem parte do sistema de justiça. Né? A advocacia pública, a defensoria pública, o sistema cartorial. Todos eles, a gente tem que pensar nesse tipo essa reflexão tem que ser feita para todos eles. Eu ainda não tenho uma reflexão sobre essas outras áreas, mas fica aqui o convite para que a gente pense junto. Beleza? Obrigado, meu pessoal. Obrigado por terem vindo. Aquele abraço, meus amigos.
Até mais. Essa live aqui vai para o canal do YouTube, vai para o canal do YouTube e vai para o IGTV também. Abraço forte.